palavra do Senhor Jesus, amada igreja, vamos nos colocar em pé, vamos estar nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, nos preparando para mais esse culto de quarta-feira, esse culto que nós já estávamos durante o dia, esperando que chegasse esse momento, nós podemos estar juntos, louvando e adorando ao nosso Deus. Durante o dia, são tantos afazeres, a nossa rotina, as nossas correrias do nosso dia a dia, mas em todos esses momentos, o nosso pensamento já estava que chegasse esse momento. Talvez conversamos com o Senhor por várias vezes durante o dia, mas tem esse momento especial de nós estarmos juntos na congregação para adorarmos o nosso Deus. E eu quero te convidar nesta noite que tu esvazies o teu coração, coloque tudo diante da presença de Deus, as tuas necessidades, talvez as tuas tristezas, os teus sentimentos, talvez tudo aquilo que tu passou durante o dia. Coloca tudo diante do altar da adoração. Esvazia o teu coração, deixa a tua mente direta, em sintonia com o Senhor. Porque eu creio, meu irmão, minha irmã, que quando nós assim agimos, o Senhor vem e trabalha nos nossos corações. Conversávamos agora na reunião de pastores que muitas vezes se levantam muralhas, se levantam gigantes, que aos nossos olhos é impossível ultrapassar essas barreiras, é impossível que essas barreiras sejam quebradas. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós colocamos tudo na presença do Senhor, o Senhor vai à frente, quebrando muralhas, derrubando barreiras, derrubando gigantes e te dando a vitória. Amém, igreja? Louva o Senhor nessa noite, aleluia! Exaltado, meu Rei, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado é o Rei, exaltado no céu. Exaltado é o Rei, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado é o Rei, exaltado no céu. Exaltado é o Rei, exaltado no céu. Aleluia! Aplauda o Senhor! Vamos lá! Oh, Deus! Aleluia! Ele é exaltado e sempre será exaltado, seja nos céus, seja na terra. Ele sempre será exaltado, porque Ele foi, Ele é, Ele sempre será Deus. Amém? Olha para essa pessoa linda que está do teu lado, atrás de ti aí, e dá a paz do Senhor Jesus para ela nesse momento. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amados, que bom a gente poder estar junto, né? Viemos aí de um final de semana
muito abençoado. Tivemos o nosso curso de capelania na sexta, sábado, o dia todo, maravilha do Senhor, bênção do Senhor. Curso de capelania, mas sendo também ministrada a palavra do Senhor junto dos nossos alunos, né? E tivemos muitos e muitos testemunhos, e estamos tendo muitos testemunhos, né? Do que este curso impactou a vida de cada um dos nossos alunos. Então, glória a Deus, porque a direção era de Deus e tudo foi feito para Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos alunos. Queria já de antemão também fazer um agradecimento especial a todos os irmãos que trabalharam também para que esse curso saísse com tamanha excelência, desde a recepção, a Fernanda, o João que trabalhou na mídia, a Fábio, o Elton, a irmã Yolanda, a Simone Mello que trabalhou também nos ajudando, o Marco que trabalhou, mesmo sendo aluno, trabalhou como fotógrafo nosso, e foi bênção. Foram 56 alunos e no final nós pudemos fazer a formatura deles. Foi bênção de Deus. Gratidão a Deus pela vida de cada um que participou e que também participou trabalhando deste grande evento. E no domingo tivemos aí o nosso culto das 9 horas da manhã e o culto das 20 horas, bênção do Senhor. Temos aí avisos, João? Lembrando que sexta-feira, voltamos sexta-feira, né, João? Nós temos lá dia 31/3, nós temos a nossa vigília de oração. Dia 31, uma sexta-feira, iniciando às 18 horas. Pastor, vigília iniciando às 18 horas. Quem teve na vigília do mês retrasado soube o que foi aquela bênção. Presença do Espírito Santo no nosso meio, muitas e muitas pessoas participando, reunião de oração, jejum, presença do Espírito Santo. Ei, vem participar conosco nesse mês, dia 31/3, vamos estar fazendo essa vigília. Pastor, inicia às 18, até que hora vai? Bom, uma coisa é nós que iniciamos, agora a hora que vai terminar, pastor Graça, pastor Rubens, aí é a direção do Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos comanda, é Ele que nos dá a direção. Mas o interessante é estarmos. O pastor Cristiano falou uma palavra muito que me inculcou, pastor Rubens, que nem tu falasse naquela hora lá na nossa reunião, que o importante é nós estarmos lá. O Senhor Jesus nos deu um ID, nós nos preparamos, mas o importante é nós estarmos lá naquele momento, seja aonde for que o Senhor nos levar, nós temos que ir. E nós estamos convidando a igreja então para esse dia 31/3, sexta-feira, lá no final do mês, a nossa reunião de vigília de oração, coisa boa, vai ser bênção do Senhor. Já está profetizando, venha participar. Segundo aviso, também, enquanto eles colocam ali, sexta-feira, nós temos aí a partir das 20 horas, dia 17/3, o encontro de jovens. Incentivo para o filho a vir participar do grupo de jovens. A importância dos nossos filhos estar dentro da igreja, a importância dos nossos filhos estarem aprendendo da palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença. Isso vai mudar o presente e vai mudar o futuro dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, nessa sexta-feira, a partir das 20 horas, reunião e encontro de jovens. Amém, igreja? Acho que seriam esses dois, né, João? Que bênção do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor diz assim: excelência da criação e as suas leis, assim como da palavra de Deus. Sabe onde é que está isso? O Salmo 19. E o Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, nele pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O
Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. A grandiosidade do nosso Deus em tudo. Tudo que tu olhares, tu vê ali a grandiosidade de Deus. A manifestação do Senhor. Tu olha para a natureza, tu enxergas ali a grandiosidade de Deus, a perfeição do Senhor. Em tudo que Ele criou, Ele fez perfeito. Eu creio que não só eu, mas cada um de nós aqui, quando olha para o bebezinho, a primeira coisa que nós pensamos ou expressamos ou dizemos: Deus é perfeito em todas as coisas. Olha que coisa mais linda. A excelência da criação e suas leis, assim como a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, meu irmão. Que tu possas te alimentar da palavra do Senhor em todo o tempo. Que tu possas buscar na palavra do Senhor em todo o tempo. Que tu possas meditar na palavra do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, nós, quando estudamos as Escrituras, nós vemos o Senhor falando para o homem se alimentar da palavra dele. Tu vai ver o início do ministério de Ezequiel, quando Ezequiel estava começando a ser levantado sacerdote. O que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, te alimenta desse rolo, Ezequiel. E Deus está dizendo para mim e para ti nesta noite: te alimenta da minha palavra, te alimenta da minha palavra, me busca em oração, me busca através da minha palavra, porque é através da minha palavra que eu me revelo para ti, é através da minha palavra que tu vai ter entendimento, que tu vai ter conhecimento, que tu vai ter busca. Mas nesse mesmo tempo em que tu te alimenta da palavra, tu busca o Senhor em oração. Eita, glória do Senhor! Tu sabe que quando tu busca, tu lê a palavra do Senhor inicialmente, ela é uma história que tu está lendo, ou não é? Foi comigo, e eu tenho certeza que foi com cada um de vocês, porque nós não entendíamos o que quer dizer cada passagem bíblica, cada versículo bíblico. Mas aí nós começamos a estudar, nós começamos a orar e buscar no Senhor, e aí vem o Espírito Santo e nos dá o entendimento do fundo espiritual de cada passagem bíblica. E aí, além de ser uma história, nós já começamos a entender o fundamento espiritual que tem cada palavra, cada frase, cada versículo. E isso, o que nos causa em nós? Aquele sentimento de vontade de buscar o Senhor cada vez mais, aquela sede que dá em mim e dá em ti e todo dia de buscarmos cada vez mais na palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira. Fecha teus olhos, Pai querido, Pai amado. Obrigado a Deus, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor já está no nosso meio, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, te move no nosso meio, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor. Toca, Senhor. Toca em cada um de nós aqui nesta noite, Espírito Santo. Precisamos do teu toque sobrenatural, Espírito Santo. Precisamos da tua presença, Senhor. Precisamos do teu afago, precisamos do teu abraço. Precisamos, Senhor, de ti no teu tempo. Por isso, nesta noite, Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade, Senhor. Toca, Senhor. Toca em nós, Espírito Santo. Toca em nós, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, sentir o teu sobrenatural, o teu toque sobrenatural, o teu abraço, Senhor. Toca na tua igreja, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, toca em nós nessa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor,
com o teu toque sobrenatural, com a tua presença no nosso coração, Senhor, com a certeza de que o Senhor continua tocando em nós em todo o tempo, que o Senhor continua junto de nós, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, fica conosco, Pai. Coloca a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã, e continue adorando, continue buscando a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei
fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história vem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei em sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei em sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Obrigado, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e declaramos nessa noite o agir e a tua unção neste lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Santo, 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 santo tu és, Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor Jesus em teu coração. Amém? Nós estamos cantando agora uma passagem da Escritura. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E como é que a gente pode dizer isso? Como que nós podemos afirmar isso? Ou como podemos ter certeza que isto seja assim? Está na palavra de Deus. Se você quiser tomar a tua Bíblia, abra ela aí, só para a gente ver. O livro de Lamentações,
de Jeremias. E Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, faz essa declaração num momento de grande dor, de grande angústia, de grande sofrimento, momento em que ele se sentia arrasado junto com Jerusalém, junto com o povo judeu, havia sido dizimado. E Jeremias estava contemplando isso diante dele, estava vendo a destruição. Jeremias estava sofrendo, como nós muitas vezes enfrentamos momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de decepção. Mas chega uma hora que Jeremias, ele diz: chega, está dolorido demais. É muita angústia, muito sofrimento. E aí lá no capítulo 3 de Jeremias, e no verso 21, ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe aquela situação em que você está tão abatido que tudo que você consegue pensar é em coisas ruins, em coisas amargas. Você está tão abatido, são tantos os problemas, são tantas as dificuldades, que tudo que você consegue pensar é em dor, angústia, sofrimento, que parece que nada vai dar certo, e parece que é o fim. É o fim. E é um fim amargo. Mas então Jeremias diz o seguinte: eu quero trazer à memória, eu quero trazer ao pensamento o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, queridos? Amém? Naqueles momentos de grande angústia, que você só está conseguindo pensar em coisas ruins, você pode parar e dizer: não quero pensar só em coisa ruim, não quero que o meu pensamento, que os meus sentimentos sejam governados por essa sensação de amargura, por um pensamento ruim. Quero trazer à memória, quero trazer ao coração, quero trazer ao pensamento aquilo que me pode dar esperança. E o que pode me dar esperança é que, mesmo abatido, mesmo dizimado, destruído aqui, mas Deus ainda guardou um pouquinho de mim. E esse pouquinho que Ele guardou, Ele vai usar para me restaurar completamente. Ele vai me curar, Ele vai me abençoar, Ele vai me restaurar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? E eu quero que você preste atenção em algo que o profeta diz aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, exterminados, aniquilados completamente. Às vezes a gente é atingido, às vezes a gente é abatido, às vezes a gente é derrubado, mas a gente ainda está lá. A gente ainda está lá. Não fomos completamente aniquilados, não fomos completamente destruídos, não fomos completamente consumidos. Deus nos preservou, mesmo nos momentos de dor e de angústia. Ele nos preserva. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, e as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Amém, queridos? Olha para quem está do teu lado aí e diga: Deus te guardou.
Você pode até estar abatido, mas Deus te guardou. Você pode até ter sofrido uma derrota, mas Deus te guardou. Você pode até ter se decepcionado, mas Deus te guardou. Você pode até estar sofrendo, mas Deus te guardou. Amém, queridos? O Senhor sempre preserva a alma. E a partir daquilo que Ele preservou, Ele vai restaurar. Amém? Podemos tomar os nossos lugares, enquanto as crianças vão para a sua classe, também vão receber da palavra do Senhor. Eu creio que é importante você saber onde é que está essa palavra que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É importante que você fundamente a tua fé. É importante que você tenha a tua fé bem fundamentada. Eu creio porque eu recebi do Senhor e eu vi, está na palavra do Senhor, então eu creio, está aqui na Escritura, eu creio, Deus falou no meu coração, e Ele falou no meu coração, e está aqui na Escritura. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos completamente destruídos. A gente pode ser atingido de vez em quando, a gente é abatido às vezes, abalado às vezes, mas Ele sempre vai nos preservar, sempre vai nos guardar e sempre vai nos restaurar. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, agora sim, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos e o capítulo 8, nós vamos encontrar o Senhor Jesus aqui, operando um milagre, curando a vida de um homem, mas Ele faz esse milagre de uma maneira única, talvez. No relato bíblico, é um milagre que é especial, sim, de certa forma. É um milagre que é todo carregado, todo cheio de significados e de ensinos. Todos são assim, mas esse de maneira ainda mais especial, porque ele tem particularidades que são muito significativas para todos nós. Marcos, o capítulo 8, e a partir do verso 22. Marcos 8, 22. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos olhar todo o capítulo 8 de Marcos. No capítulo 8, Jesus vai operar primeiro um milagre, que é o milagre de suprir, de abençoar fisicamente uma multidão que estava com ele. Capítulo 8 de Marcos começa falando a respeito de como é bom, como é tremendo, como é maravilhoso estar com Jesus e receber a sua palavra, ter a fé renovada, receber aquela palavra de vida e sentir Deus falando no nosso interior. Isso é algo único, não tem nada igual a isso. Não há nada que se compare a estar na presença de Deus, orando, adorando, recebendo e sentindo o Espírito Santo falar. Nada se compara a isso, nada, e não há nada que seja mais importante do que isso. Receber a palavra de Deus, receber o Evangelho, nada é mais importante do que isso. Isso é a prioridade. No entanto, nós precisamos também enfrentar a vida e os desafios. E para enfrentar a vida e os desafios e sermos vencedores, é necessário primeiro estar na presença de Deus, ouvir a sua palavra, receber a sua ministração.
E Ele é tão maravilhoso que Ele ministra o seu amor, a sua graça, Ele fala conosco. Mas Ele conhece a nossa situação, Ele sabe para onde teremos de retornar. É tremendo estar juntos e orar, e adorar, e louvar, e orar um com o outro. É tremendo estar junto e recebermos a palavra do Evangelho, sentindo o Espírito Santo ministrando. Isso é maravilhoso. Isso é o que há de mais importante. Mas existem outras questões que também são importantes. Capítulo 8, aqui vai tratar a respeito de prioridades. O que é mais importante? Estar na presença de Deus. Mas existem outras coisas que também são importantes, das quais nós precisamos. O Senhor Jesus, numa certa circunstância, quando tinha fome, lhe foi oferecido que fizesse um milagre, foi desafiado que transformasse pedras em pães e fosse suprido fisicamente, e ele responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas antes de toda a palavra que procede da boca do Senhor, de Deus, do Pai. Então aqui a gente entende que o que há de mais importante, o que é prioridade, é receber o alimento espiritual, estar em comunhão com Deus. Mas não vamos imaginar que o Evangelho e o próprio Senhor esqueça de que existem outras questões que também são importantes. As questões físicas, as questões naturais, as questões materiais. O próprio Jesus depois fala para os discípulos dizendo: esse povo está comigo já há 3 dias, vieram de longe muitos deles, se eu os despedir agora, eles vão desfalecer pelo caminho. Ele sabe que a gente vai ter de voltar para enfrentar o nosso trabalho, o dia a dia. A prioridade, o que há de mais importante é estar com Ele, receber dele a palavra, a ministração do pão e da vida espiritual. Mas nós precisamos voltar e seguir a vida e enfrentar os desafios. E aí Ele, junto com os discípulos, Ele age para que todas aquelas pessoas fossem supridas também com aquilo que é natural, material, físico. Ele opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso é tremendo. Isso aqui para mim é uma lição, um ensino maravilhoso. Mas aí depois, na sequência, Jesus andando com os discípulos, isso é praticamente no mesmo dia, tem lá uma situação com os religiosos, e aí depois ele diz para os discípulos: olha, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E aí os discípulos ficam meio sem entender do que Jesus estava falando. Que fermento é esse? Será que é pão? Será que Jesus está falando de pão novamente? E aí Jesus fala com os discípulos: vocês não entenderam ainda? Vocês não estão enxergando? Vocês não estão compreendendo o que eu estou falando? E eles não estavam entendendo de fato. Apesar de que eram discípulos de Jesus, estavam andando com Jesus, participando do ministério, participando dos milagres, mas algumas coisas ainda eles não compreendiam bem. E quando o Senhor falou a respeito do fermento dos fariseus, o Senhor Jesus estava falando a respeito do orgulho religioso. Quando ele falou a respeito do fermento de Herodes, estava falando a respeito do amor e do apego ao poder, aos lugares de poder, aos cargos de poder. E Jesus fala com os discípulos dizendo: cuidado com a arrogância, o orgulho religioso, cuidado com a hipocrisia, fermento dos fariseus, cuidado com desejo
pelo poder e apego ao poder. Cuidado com o fermento de Herodes. E essa é uma palavra sempre muito necessária para a igreja, para aqueles que são salvos, para aqueles que estão caminhando com Jesus, andando com o Senhor, sendo discipulados pelo Senhor Jesus. Nós estamos aprendendo, e é sempre necessário que sejamos lembrados de ter muito cuidado com o orgulho religioso, com hipocrisia, com uma ideia de nos sentirmos melhores ou superiores àqueles que ainda não foram iluminados pelo Evangelho. Esse é o fermento dos fariseus, e é necessário ter cuidado com isso. É necessário que a gente tenha cuidado com um desejo pelo poder, um desejo pelos melhores lugares, um desejo por tudo aquilo que há de melhor. É necessário que a gente não esteja com o nosso coração colocado nos luxos e naquilo, tudo que o poder pode garantir ou oferecer. É necessário que a gente não tenha o nosso coração colocado nessas coisas e nem se apegue a isso. Fermento de Herodes. Os discípulos não tinham entendido, não conseguiram entender bem, e aí o Senhor Jesus clareia isso. E eu pergunto, será que isso, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, isso não é um problema ainda hoje no mundo? E esse fermento não continua fazendo muitas vezes estrago no meio da igreja, às vezes, que não presta atenção no fermento dos fariseus e acaba indo numa direção de ficar meio orgulhosa religiosamente, se sentindo melhor do que este, do que aquele. Daqui a pouco a gente pode começar a se sentir melhor do que aquelas pessoas que ainda não foram encontradas ou alcançadas pela graça, ou daqui a pouco a gente começa a se sentir melhor do que outro ministério. Infelizmente, o fermento dos fariseus continua fermentando por aí, e às vezes as pessoas e os discípulos e a igreja não percebem isso, ou às vezes a gente é contaminado, se deixa fermentar pelo fermento de Herodes, coloca o coração naquilo que o dinheiro ou o poder pode garantir, comprar. Às vezes a gente quer conquistar isso ou quer se agarrar a isso. Esse era o fermento de Herodes, apego e desejo ao poder. Depois de falar tudo isso, ou depois a gente ver tudo isso, aí a gente chega no verso 22 de Marcos 8. E aí veja o que acontece. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Eu quero que você entenda esse cego aqui como os discípulos. Dentro do capítulo 8, nós vamos ter uma ilustração da igreja e dos discípulos. E é este cego. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, o cego, recobrando a vista, sendo curado, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Olha essa visão. Milagre aconteceu, verdade, mas ainda não está tão bom assim, tá? Não está. Vejo os homens, estou vendo agora as pessoas, mas ainda está meio nublado, ainda não está perfeito, está meio confuso ainda.
Não te parece interessante que Jesus, será que Jesus nesse dia não orou de manhã? Será que nesse dia Jesus acordou atrasado e aí saiu para o ministério sem buscar a presença de Deus? Estava meio fraco no espírito, e aí orou, o milagre aconteceu, mas aconteceu um milagre meia boca. Será que foi isso? Não foi isso, querido. Ele recobrou a vista? Sim, mas a visão ainda nublada, ainda imperfeita. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele agora, passando a ver claramente, ficou restabelecido, completamente curado, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém, queridos? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, e segue nos curando, e segue nos restaurando, e segue, Senhor, nos dando a visão da vida, a visão da fé, a visão espiritual. Amém? Por que eu quero que a gente entenda este milagre aqui como uma figura de tudo que nós estávamos vendo anteriormente? Nós precisamos entender uma coisa, queridos, para ver claramente, para ver de modo perfeito, mesmo à distância, nós precisamos que a nossa visão seja curada. E aqui ter a visão curada, trata-se de entendimento, de discernimento, de revelação espiritual. É disso que esse texto está falando: discernimento, entendimento, revelação espiritual. A cura desse homem, como ela acontece, ela está mostrando exatamente isso: que Deus quer nos curar, que Deus quer nos abrir os olhos, que Deus quer nos dar entendimento das coisas espirituais, que Deus quer nos dar discernimento das coisas espirituais, entendimento das coisas espirituais, revelação das coisas espirituais. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Talvez você pense assim: mas pastor, será que eu não sei se é bem isso que eu preciso? Talvez essa coisa de entendimento espiritual, discernimento espiritual, revelação espiritual, talvez, não sei se eu vim no culto certo, porque meu problema é financeiro, o meu problema é lá no meu trabalho. Pastor, eu não sei se eu vim no culto certo, porque eu estou clamando e orando, crendo que Deus é poderoso, eu preciso de cura. Pastor, eu vim, não sei se é o culto certo, porque a minha questão é a minha família, relacionamento. Querido, todas as questões da tua vida são questões espirituais. Todas elas. Como assim, pastor? Todas elas. Todas elas, sim. Absolutamente todas as questões da minha vida e da tua vida, todas as questões da nossa existência são espirituais. Não existe questão que não seja espiritual. Não, mas pastor, minha questão ela eu acho que é mais natural, ela não é sobrenatural. Querido, vamos entender uma coisa. Deixa eu te perguntar algo. Quem criou o mundo físico, natural e material? Quem criou? Quem criou? Deus. E Deus é Espírito. O Espírito eterno, santo, poderoso, criou todas as coisas.
nós vemos naturalmente, tudo que nós vemos fisicamente, tudo que nós vemos e tocamos e sentimos materialmente, tudo isso é resultado de um Deus que é Espírito. É o espiritual que criou o natural, é o espiritual que criou o material, é o sobrenatural que chamou aquilo que nós chamamos de natural à existência. É isso que nos mostra, é isso que nos fala o texto, por exemplo, de Hebreus, em capítulo 11. Pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de modo que aquilo que nós vemos veio a existir de algo que não aparecia antes. Todas as coisas são de origem espiritual. E é por isso que todos nós precisamos ter os nossos olhos abertos e enxergar tudo de maneira espiritual. E eu não estou falando aqui de fazer uma visão espiritual, querido. Para viver a vida naturalmente falando, você precisa de discernimento espiritual. Não é espiritualizar tudo, não, é enxergar com os olhos do amor, da graça e da fé. Você não ora quando acorda, você ora, não ora, vai para o teu trabalho. A oração, vamos lá, a oração é algo natural ou sobrenatural? O que você diria? A oração natural? A oração para mim é sobrenatural. A oração para mim é sobrenatural. A oração para mim é um negócio que eu sinceramente não entendo, é matéria de fé para mim. Sabe por quê? O que eu vou falar que Deus já não saiba? Eu vou contar alguma novidade para Deus? Vou contar alguma novidade para Deus? Deus já sabe todas as coisas, ou não sabe? Se tem alguma coisa natural na oração, eu não sei o que é, porque eu vou orar para um Deus que já sabe todas as coisas. Antes que a palavra me chegue na boca, Ele já a conhece. Para mim é sobrenatural, é matéria de fé. Perguntar para ti um outro negócio: eu vou fazer Deus mudar de ideia com a minha oração? Não. Oração é um negócio que não tem explicação. Eu não vou fazer Deus mudar de ideia. Deus já sabe de todas as coisas. Aí você fica olhando assim: é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Para que eu oro então? Você ora para que o Espírito Santo ministre na tua vida. Você ora porque há algo sobrenatural agindo em você. Você ora porque Deus está te despertando para as coisas espirituais. Você ora por questões que você nem eu mesmo tem consciência, mas quando você está orando, o Espírito Santo está agindo na tua vida, clamando por ti e traduzindo a oração, porque a palavra de Deus diz que nós nem sabemos orar como convém. Se eu olhar para a oração de modo natural, nunca mais eu oro, porque naturalmente não tem explicação. Ou tem? Que a Bíblia diz ou não diz que eu não sei orar como convém? Lá em Romanos, pastor da Graça, capítulo 8, a gente nem sabe orar como convém. É ou não é? Aí você olha assim: acho que eu não vou mais orar, eu não sei orar como convém. Deus não vai mudar de ideia com a minha oração. Ele já sabe de todas as coisas. Você está vendo como a oração é algo sobrenatural, é algo sem explicação, é algo que não tem lógica para a mente racional, sem a revelação e a ação do Espírito Santo. A oração realizada, feita com fé, é algo que não dá para o ser humano entender. É uma certeza, uma convicção de fé. Eu vou orar, mas Deus está agindo na minha vida. Eu vou orar e Ele sabe todas as coisas. Eu vou orar para que Ele transforme a minha vida, para que Ele trabalhe no meu coração. Eu vou orar não para que Deus mude ideia, mas para que Ele mude os sentimentos do meu coração, para que Ele faça eu mudar de ideia.
oração pensando: Deus, me faz enxergar o que eu não estou enxergando, porque eu sei que Tu enxerga todas as coisas. Senhor, me faz perceber aquilo que naturalmente eu não estou percebendo, porque eu sei que Tu sabe todas as coisas. Senhor, está aqui essa situação, ela tem me feito sofrer, mas Pai, eu coloco isso diante de Ti, e eu Te peço, me dá as forças que eu necessito para superar isso. Senhor, eu quero permanecer fiel, me dá força para resistir às tentações e aos enganos. Amém? Você vai enfrentar um dia de desafios que numa primeira olhada você pode pensar se são desafios naturais. Por trás dos desafios que a gente pensa naturais, tem muitas questões sobrenaturais, tem muitas questões espirituais. Então, querido, essa passagem está falando de discernimento, de entendimento, de revelação, de visão espiritual. E todos nós precisamos, e a igreja precisa, os discípulos precisam, eles precisam entender a natureza espiritual de todas as coisas, não só do mundo lá fora, mas também a natureza espiritual que nós mesmos enfrentamos com a gente mesmo. Nós precisamos desta visão, revelação, discernimento, entendimento espiritual, sobrenatural, para ver a vida claramente, para ver a vida de modo perfeito, para enxergar a vida de acordo com a revelação de Deus. É muito necessário, que todos nós tenhamos esta cura em todos nós, a cura do entendimento, recebendo, Senhor, discernimento, revelação de Ti. E para isso é necessário o toque de Jesus, o agir de Jesus em nossas vidas. É necessário ser conduzidos pelo Senhor. E eu quero que você perceba aqui que bênção que este cego, ele tinha amigos, porque parece que ele foi trazido a Jesus e alguém clamou por ele. Quando Jesus chegou a Betsaida, verso 22, trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Alguém trouxe ele, e alguém pediu: toca nele, Senhor, cura ele. Você tem alguém que você quer que o Senhor toque, cure, restaure, abra o coração, abra o entendimento, dê olhos? Você tem alguém? Você pode ser esse amigo que vai levar pessoas a Cristo, que vai levar pessoas que estão aí pela vida confusas, angustiadas, aflitas, sem entender a vida, sem visão espiritual, sem entender o que está acontecendo, pessoas que se atormentam, agonizam, porque isso, porque aquilo, mas eu não entendo mais. Você pode levar essas pessoas a Cristo. Você pode amar essas pessoas e dizer: Senhor, eu estou trazendo em oração aqui uma pessoa diante de Ti, toca nela, Senhor, cura ela, Senhor, dessa depressão, dessa angústia, dessa dor, dessa confusão, dessa mágoa, cura ela, Senhor, cura ela. Trouxeram aquele homem a Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou aquele homem pela mão e o conduziu. Sabe, não sei se você se dá conta, mas com toda certeza alguém orou por você, alguém orou pela tua vida, e Deus usou pessoas para te conduzir até Ele. Deus usou alguém para orar por ti, para clamar pela tua vida, e Deus usou pessoas para te levar até Cristo Jesus. E o Senhor tomou você pela mão e diz: vem comigo. E a princípio você não estava entendendo e nem estava enxergando nada, mas o Senhor te tomou pela mão e o Senhor te disse: vem comigo, vem comigo. E a gente vai com o Senhor, crendo que Ele pode curar, crendo que Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Mas para ver tudo claramente,
A gente tem que iniciar essa caminhada, receber o toque, receber a revelação da palavra, receber o amor, a graça, a fé, a salvação e permanecer com Ele. Permanecer com Ele. Porque eu quero te dizer uma coisa, e aqui vamos entender a vida cristã. Uma coisa é o Senhor Jesus nos tomar pela mão, uma coisa é Ele começar a caminhar com a gente, e no início da caminhada, não vai me dizer que tu entendeu tudo. No início da caminhada, o Senhor te toma pela mão e tu sai cego com Ele. Tu vai com Ele cego, ainda cego, mas a fé já está operando na tua vida, o Espírito Santo já está agindo, e tu vai caminhando com Cristo. Aí acontece o milagre da salvação. O milagre da salvação, do perdão dos pecados. Você se entrega, aceita Jesus e os teus olhos se abrem. Jesus ora, impõe as mãos e os olhos se abrem. Início da vida cristã. Você se converteu, recebeu salvação, está salvo, milagre tremendo. Recém-convertido, se batizou, desceu as águas, aleluia, glória a Deus, filma, bate foto, bota no Face, no Insta, aleluia, milagre, salvação, abraça, que alegria. Mas a vida continua um pouco confusa. É ou não é? É ou não é que, glória a Deus, recebi a salvação. Eu era cego, não entendia nada, estava confuso, perdido no mundo. O Senhor agiu, me trouxeram até Ele, eu me entreguei, Ele começou a me conduzir, já abriu, já me deu salvação, meus pecados estão perdoados, abriu os meus olhos, milagre da fé no meu coração. Mas eu ainda... Tu está enxergando, está entendendo tudo da vida cristã e da vida... uns vultos, uns homens parecem umas árvores andando. Pergunto para vocês, não é assim? É ou não é? Que a gente fica confuso, E o Senhor Jesus pergunta, como é que tu está? Está vendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa? Glória a Deus que esse homem aqui, ele nos dá o exemplo de como a gente deve fazer. Ele foi sincero, ele foi humilde, e ele disse: Senhor, ainda não estou legal, estou vendo os homens, as pessoas, mas está meio nublado, ainda está meio confuso. Sabe que às vezes a gente começa a caminhada da vida cristã, a gente era cego, tudo bem, estava confuso, perdido no mundo. Agora os nossos olhos se abriram, a gente já começou a entender alguma coisa, a gente já começou a ver alguma coisa. Só que às vezes a gente já cai no fermento dos fariseus e já começa a achar que está enxergando tudo. Já, agora o Senhor pergunta: e aí, como é que tu está? Está enxergando bem? O Senhor sabe, tá? Bom, deixa eu te contar uma novidade, não sei se é novidade para ti ou não. Mas Deus, quando te pergunta alguma coisa, Ele já sabe a resposta certa. Ele já sabe a verdade. Quando Deus pergunta alguma coisa, às vezes os pais também fazem isso. Nunca tu perguntou, tu já sabe a resposta. Uma vez eu fiz isso com um filho meu. Eu já sabia. Eu estava com a conversa, toda a história, toda a ficha eu já tinha levantado. Aí eu perguntei: meu filho, como é que é essa história assim? E a gente estava na mesa, a família toda, e ele assim, quando ele ouviu a pergunta, ele meteu rápido uma colherada na boca, assim, para ter tempo de pensar. E ele meteu aquela garfada de comida na boca, e eu fiquei olhando para ele pensando, né? Está inventando uma história, né, Luciano? Mas eu só estava pensando nisso. Eu fiquei esperando. Veio a resposta, ela veio em parte. Aí mas e isso assim? Aí o olho
ficou grandão assim, né? Quando Deus pergunta algo, não é porque Ele queira saber, Ele já sabe. Então é sempre melhor a gente abrir o coração e ser sincero. Ele perguntou para aquele homem: tu está enxergando? E ele disse: está meio nublado. E aí de novo Jesus impôs as mãos, e aí sim a visão ficou completa e claramente, perfeitamente restabelecida. Eu quero te dizer uma coisa, querido: Deus deseja, Deus quer que você tenha visão espiritual, entendimento espiritual, discernimento espiritual, mas Deus não vai tolerar fingimento da nossa parte. Aliás, para mim, eu penso que é uma das tremendas e uma das mais maravilhosas bênçãos do Evangelho e da graça de Deus é que eu não preciso fingir mais. Eu não preciso fingir. Pensa que coisa boa que você não precisa fingir mais. Nem na igreja, nem precisa. Não, esquece esse negócio. Mas pastor, se eu for assim bem verdadeiro, será que eu ainda vou ser amado? Deus te ama, querido, Ele sabe. Ele sabe. Você não precisa fingir. Creia no Senhor. Porque é assim que a gente vai abrindo o coração e Deus vai tocando e curando, e tocando e curando. É algo que Deus vai fazendo na nossa vida gradativamente, é crescimento, é amadurecimento, não é uma coisa de um dia para o outro. Deus quer que você tenha visão espiritual, revelação espiritual, discernimento espiritual, entendimento espiritual, mas isso é uma caminhada, querido. Essa visão Deus vai curando ao longo da caminhada. E nós precisamos ser sinceros e humildes e abrir o coração e dizer: Senhor, estou confuso nessa situação. Toca de novo na minha vida. Toca de novo na minha vida. É assim, sendo humilde e sincero e confessando que a gente às vezes fica confuso, que o Senhor vai curando a nossa visão. Amém, queridos? É gradual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chega em casa, bota a chave na porta, gira uma vez, a porta abre? Não. Às vezes abre até, né? Depende de quem fechou. Mas se você botou a porta na chave, botou a chave na porta, né? E girou, e aí vai na maçaneta, e ela não abre, aí você faz o quê? Vai dar outra volta. E se ainda não abriu a porta, você faz o quê? Tira e vai na tranca também, porque às vezes tem tranca, né? A porta não abre na primeira girada da chave. Às vezes tem que girar a chave 2 vezes, e às vezes tem que abrir a tranca também. A vida da gente, inclusive espiritual, é assim. As portas não vão abrir na primeira girada da chave. Nem sempre o milagre vai acontecer na primeira oração. Nem sempre a revelação vai vir no primeiro jejum. Tem que continuar orando, tem que continuar jejuando, tem que vir na vigília, tem que buscar, tem que ser humilde, tem que se consagrar, tem que continuar buscando. Até que Deus te mostre, até que Deus te dê entendimento, até que você sinta Deus falando contigo. Amém, queridos? O Senhor já começou, Ele já está restaurando a tua visão, Ele vai completar essa obra. Amém, queridos? Não desista, fique firme, seja humilde e seja sincero. Eu quero que você entenda uma coisa: grandes bênçãos, tremendas e maravilhosas, e milagres poderosos podem parecer não tão nítidos inicialmente. Coisas tremendas, grandiosas e maravilhosas, na primeira olhada às vezes não parece ser tão nítido. E eu quero te dizer uma coisa: a vida cristã, no início da caminhada, ela é especialmente dolorida, porque pensa em alguém que estava vivendo na escuridão. Pensa
em alguém que estava vivendo na escuridão. A luz é boa, não é? A luz é boa, amém? A luz é desejável, amém? Mas pense em alguém que estava vivendo na escuridão. E agora, luz. Como é que essa pessoa fica? Como é que ela fica? O que ela faz? Ela não faz assim? Porque a luz, apesar de ser desejável, a luz, apesar de ser boa, logo no início, para quem vivia na escuridão, ela pode ser desconfortável, ela pode ser um pouco incômoda. E a vida cristã, logo quando a gente começa a caminhar, vem aquela revelação de Deus, vem o amor de Deus, vem aquela palavra cheia de unção, e a gente às vezes fica meio confuso. É necessário ter paciência um com o outro, é necessário ter paciência com a gente mesmo, porque tem coisas que a palavra de Deus vai te orientar, tem ensinos de Cristo que vem para você e você, mas será que é isso? Vou dar um exemplo bem tranquilo. Ensino de Cristo: amar o inimigo. Isso é treva ou é escuridão? Desculpa, isso é escuridão, treva ou é luz? Amar o inimigo é o que? É o que? É luz. Mas para quem passou uma vida toda desejando o mal, eu acordava todo dia de manhã e lembrava de quem tinha feito mal para mim. Marx fez mal. O cara passou a vida toda desejando o mal de quem tinha feito mal para ele. Aí agora ele recebeu a revelação e a luz do Evangelho. Amar o inimigo. É luz, não é? É luz, não é? Mas para o cara que passou a vida nas trevas, essa luz é meio, não, é muito forte essa luz. É ou não é? É ou não é? Perdoar, amar o inimigo. O cara viveu uma vida inteira de ansiedade e impaciência, e agora vem a luz da tranquilidade, da paz do Senhor e da paciência. Essa luz não vai ser um pouquinho desconfortável para quem antes estava nas trevas? Vai ou não vai? São grandes milagres, tremendos e maravilhosos, mas logo no início é meio incômodo. É meio incômodo, a gente não consegue entender aquilo como um milagre, como uma bênção, como luz. Mas por que a gente não consegue entender aquilo como bênção, milagre e luz? Porque a gente estava nas trevas. A luz é boa, é desejável, mas para quem estava nas trevas, ela pode parecer desconfortável, incômoda no início, só no início, porque depois você vai percebendo que aquilo é uma bênção, que aquilo é libertador, que aquilo é algo que te deixa viver, que te permite de fato viver. Deixa eu te perguntar uma coisa: para alguém que passou meses em coma, ele sai do coma como? Pulando, saltando, comendo churrasco? Como é que ele sai do coma? Morto em cima de uma cama. Sai fraco. Ele não sai podendo comer churrasco, ele não sai podendo sair correndo por aí, não. Ele sai fraco. Voltar a viver vai ser dolorido até, vai exigir dele que ele faça algum esforço, e ele vai ser difícil para ele fazer aqueles esforços. Mas é melhor voltar a viver ou é melhor permanecer na morte em coma? O que é melhor? O que é luz aqui? Você está percebendo? Você está percebendo como grandes milagres, tremendas bênçãos, logo no início, elas podem não parecer assim tão nítidas. Tem coisas querido, estou falando de coisas aqui que às vezes a gente está que nem os discípulos, já estavam com Jesus, participando do ministério, vendo os milagres acontecer, e tem coisas que parece que a gente ainda não enxergou como bênção e como milagre. Tem coisas que a gente ainda parece que não abriu os olhos para enxergar. Quem sabe muitos de nós, quem sabe até grande parte da igreja, ou não, estou só supondo,
Está que nem o cego que recebeu só o primeiro toque. Está com a visão ainda meio nublada, ou seja, não está vendo tudo claramente, não está distinguindo tudo perfeitamente, não está tendo discernimento espiritual, revelação sobrenatural que Deus dá. Como que isso começa a acontecer? Como que isso se desenrola? Os maiores milagres e as transformações verdadeiras, elas acontecem no íntimo, no recôndito, no secreto. Eu não sei se você percebe, mas Jesus pega o homem pela mão e leva ele para fora da aldeia. Veio lá o povo trazendo o cego. Senhor, olha aqui, imagina aquela massa ali, tem uma galera junto, tal, e estão lá dentro da aldeia, lá em Bethsaida. E Jesus pega o cara, é cego, quer enxergar, quer ver, quer a vida, quer, então vem aqui comigo. Eu imagino, agora, como disse o apóstolo Paulo, agora falo eu, não o Senhor. Mas eu imagino que uma galera queria ir junto de Jesus. Não. Eu e ele agora. Eu e ele. Mais ou menos como Jesus fez quando foi na casa de Jairo. Uma galera lá cheia de gente. Está todo mundo para fora. Agora vamos ficar só quem se importa de verdade. Agora vamos ficar só quem está envolvido de verdade. Porque tinha uma galera lá na casa de Jairo. Um monte de gente, às vezes chorando, fazendo lá um drama, mas não se importava de verdade. Jesus bota quem não se importa de verdade, Jesus botou para fora. Ficou só o pai, a mãe da menina, Jesus e os discípulos, só quem se importa. Eu penso que Jesus pegou esse homem e disse: agora eu e tu, e talvez quem te ama de verdade, quem se importa contigo, leva ele para fora. E sozinhos, na intimidade, Jesus faz um milagre. Jesus começa o milagre. Jesus dá sequência ao milagre. Jesus completa o milagre. Eu quero que você guarde isso. É na intimidade que os grandes milagres acontecem. É Deus falando contigo no teu coração. É Deus agindo na tua vida, no teu dia a dia, na tua casa. E pode começar o milagre aqui, mas eu quero te dizer que os maiores milagres vão acontecer lá na tua casa, quando tu estiver orando. Lá Deus vai falar contigo, tu vai sentir o Espírito Santo falando no teu interior. Os maiores milagres, as grandes bênçãos, aquelas transformações verdadeiras, elas acontecem no íntimo, no secreto, no recôndito, quando está só você e o Senhor. É aí que Ele quer fazer o milagre, é aí que Ele quer trabalhar na tua vida, só você e Ele. Só você e Ele. E eu vou te dizer uma coisa, querido, quando Deus faz algo acontecer aqui dentro, quando Deus faz algo acontecer aqui dentro, ou não precisa mais acontecer do lado de fora. Não sei se você consegue entender isso. Quando Deus faz algo acontecer aqui dentro, talvez você olhe, não precisa mais, Deus, já aconteceu aqui dentro, não precisa mais acontecer do lado de fora. Ou vai ser assim, ou Deus vai fazer acontecer aqui dentro, e inevitavelmente vai acontecer do lado de fora, porque Ele já fez acontecer no teu interior. Quando Deus faz um milagre de maneira íntima, quando Deus faz um milagre no teu secreto com Ele, na tua intimidade com Ele, você vai ter uma certeza, uma convicção e uma paz tão grande, que você vai olhar e vai dizer: Senhor,
nem precisa mais, porque eu já senti aqui dentro. Ou então você vai ter certeza, Deus vai falar e vai te dar uma certeza tão grande, que aí você vai olhar e vai dizer: agora eu sei que tu vai fazer isso na minha vida, porque tu já me mostrou aqui dentro. Sabe o que é isso? Discernimento, entendimento, revelação espiritual. E Deus quer isso para a tua vida. Deus quer isso para a tua vida. Deus quer fazer isso na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus quer te dar visão espiritual de tudo e de todas as coisas. E não é que aí você vai começar a viver assim, não é que você vai andar diferente, vai andar assim. Aí vem alguém para falar contigo. Não tem nada disso. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Fermento. De quem? Dos fariseus. Isso é outra coisa. Isso não é visão espiritual, não é revelação, não. Isso é outra coisa. Quando você tem revelação e visão espiritual, você vai se tornar a pessoa mais tranquila e simples e acessível. Você vai enxergar tudo com os olhos da graça, do amor e da fé. E não existe nada que se compare a isso. Nada. Quando a gente não tem essa visão e essa revelação, os desafios se apresentam e a gente fica preocupado que Deus, onde é que a gente vai arrumar pão para essa gente toda? E agora, o que é que eu vou fazer? É assim que a gente fica quando nos falta a visão espiritual. Não sei mais o que eu faço com essa criatura. Isso é quando nos falta a visão espiritual. Quando a gente enxerga com os olhos do amor, da graça e da fé, a gente olha e diz: tem um desafio aí, mas Deus vai me dar vitória. Tem uma situação aí, eu não tenho como resolver, mas eu sei que meu Deus é fiel e Ele vai mandar a solução e Ele vai ser glorificado na minha vida. E quando tem uma pessoa que você não sabe o que fazer, você olha e diz: Deus está preparando algo tremendo, porque essa vida, esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa, Deus já começou uma boa obra na vida dele. Ele ainda está demorando um pouquinho, mas Deus vai completar essa obra. Amém, queridos? Oh Senhor, Pai querido, abre os nossos olhos. Nós nessa noite, Pai, eu quero te confessar junto com os meus irmãos que muitas vezes, não são poucas, Senhor, a gente fica confuso. Muitas vezes, Senhor, a gente não consegue enxergar direito as coisas. A gente pensa em tomar uma direção, uma atitude, a gente pensa em tomar uma decisão, mas Senhor, nós queremos te dizer, Pai, toca de novo em nós. Toca de novo em nós. Livra-nos, Pai. Livra cada um de nós, Pai, do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de agirmos sem uma visão espiritual, sem uma visão, Senhor, celestial. Livra-nos, Senhor, de agir sem uma visão de fé, de amor, de graça, Pai. Livra-nos, Pai querido. Abre os nossos olhos, cura-nos ainda mais, Deus. Que cada um de nós aqui, que cada um de nós, Senhor, que cada um de nós possa ter momentos no seu dia a dia de intimidade contigo. Que cada um de nós possa ter um secreto contigo, Deus. Um secreto
diante de Ti. Que cada um de nós possa, Senhor, receber o Teu milagre, a Tua graça, a Tua palavra. Que cada um de nós possa receber a Tua luz. Que mesmo, Senhor, que seja difícil no início, nós queremos permanecer na luz e andar na luz, crendo, Senhor, que Tu, Senhor, vai completar essa obra tremenda, maravilhosa, e que, Senhor, por meio de uma visão espiritual, Tu nos faz crescer, Tu nos faz vencer, Tu nos faz amar, Tu nos faz, Senhor, viver. Faz isso em nós, no nome de Jesus. Nós oramos essa noite, e eu oro, abençoo, profetizo sobre a Tua igreja, Pai, porque Tu és Deus fiel. Tu és Deus fiel. Tu és Deus fiel. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ah, Jesus. E Ali adorarei ao Deus meu amor. eu adorarei Oh, Senhor, ao Deus da minha vida, aleluia, que me compreender sem nenhuma explicação. Oh, Espírito, Espírito, vamos todos ficar de pé. que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Me enche de novo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, abre os nossos olhos, Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, sim, Espírito Santo, de novo. Eu navegarei oh, faz isso, Pai, no oceano do Espírito, Espírito Santo, e ali adorarei aqui, Senhor, ao Deus meu amor. Ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche de novo. Sim, Pai querido, fala outra vez. E segue, Senhor, abençoando, curando e restaurando os nossos corações e as nossas vidas, nos dando, Senhor, discernimento, revelação, compreensão do Teu Espírito Santo, e opera milagres, Pai. Cura, abençoa, supre, Pai, no nome de Jesus, e cura corações, restaura a alma, Senhor. Supre, Pai querido. Oh, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus eu creio, Senhor, que Tu começou uma boa obra, e essa boa obra não vai parar.
vai suprir, tu vai abençoar. Em Cristo Jesus eu oro nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo. Oh meu irmão, minha irmã, nesse capítulo 8, quando Jesus advertiu os discípulos não entenderam, mas Jesus falou para eles, dizendo: vocês não lembram dos 5 pães e 2 peixes para 5.000? Vocês não lembram como eu supri, como eu abençoei? Vocês não lembram depois do segundo milagre, quando eu de novo abençoei, supri, quando eu de novo fiz o milagre? Deus está falando comigo e contigo nessa noite, que Ele vai fazer milagres, que Ele vai suprir, que Ele vai curar, que Ele vai abençoar, que Ele vai libertar, que Ele vai transformar vidas ainda mais. Você não precisa temer, você não precisa temer. Oh, mesmo quando a gente ainda fica confuso, Ele assegura: eu vou continuar suprindo, eu vou continuar abençoando, eu vou continuar fazendo na vida de vocês. Oh Espírito Santo, estás aqui. Os pastores Paulo Moisés, Giovanni, pastora Graça, pastor Rubens, obreiros, nós vamos estar aqui na frente, vamos orar, impor as mãos e declarar milagres na tua vida. Depois vamos seguir tendo comunhão e vamos expressar a nossa fé e gratidão, abraçando, abençoando e ofertando, agradecendo e dizendo: Senhor, eu quero ofertar e te honrar, meu Senhor. Amém, igreja? Oh, faça isso com alegria, com liberdade, gratidão e fé. E eu quero convidar toda a igreja, os pastores, nós vamos estar aqui na frente. Sai do teu lugar, venha,